Que bom ver você por aqui, pois este vídeo está imperdível. Fique por dentro de tudo o que está acontecendo agora. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Hoje vamos trazer uma notícia imperdível que você precisa conhecer. Então fique ligado, porque a informação que vem a seguir pode impactar diretamente o seu dia a dia. Uma situação específica ali da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que vai dar um probleminha para ele, Andréia. Até foi o Rafael Moraes Moura do blog que apurou essa... Craque. Nosso craque, Rafael, craque do Judiciário, que chamou a atenção para o seguinte: você tem ali na segunda turma, são 5 membros, 5 integrantes, que são ministros do Supremo, e eles se revezam na presidência da turma. E agora está na vez, o atual presidente da turma é o Gilmar Mendes, e o próximo presidente que vai assumir é o Luiz Fux. E o Luiz Fux vai assumir agora, ele vai ser eleito agora no dia 30, semana que vem, e assume a presidência da turma a partir de agosto. Isso parece uma coisa burocrática, mas tem um efeito prático muito interessante, que é o seguinte: hoje a gente tem uma composição nessa turma em que o Luiz Fux sempre faz coro ao André Mendonça, que é o relator do caso Master. E o Luiz Fux tem até uma divergência antiga com o Gilmar Mendes, que por sua vez já inaugurou ali uma divergência em geral no caso Master. Na última sessão a gente viu que ele e o André Mendonça tiveram um embate bastante sério a respeito do que fazer com o destino do Henrique Vorcaro, que é o pai do Daniel, e o Felipe, que é o primo do Daniel. Solta, não solta, é justo manter preventiva ou não é? E isso aconteceu porque o Gilmar Mendes resolveu pautar aquele processo naquele dia. Inclusive, o Merval já sabia, né? O Merval estava aqui, já sabia de tudo, não contou, ficou na moita. Não, eu falei. Agora, não acreditaram. Eu saquei, Merval. Eu até falei, gente, mas como assim? Enfim, foi uma decisão que o Gilmar tomou e pautou o negócio de última hora, naquele dia, já para discutir o caso, segundo sei lá qual lógica, mas foi ele que decidiu que aquele caso seria julgado naquele dia. Vem o André Mendonça, abre o sigilo do material todo, aí tem lá uma discussão sobre por que abriu, o André Mendonça dizendo que não sabia, que não estava aberto, abriu naquela hora, aquela história toda, mas você vê que isso provoca mudança na dinâmica da turma. Ele decidiu votar, abriu o sigilo, e aí se votou e teve aquele embate que a gente viu com o Cássio Nunes Marques, que seria o fiel da balança, todo constrangido e tal. Agora nós vamos ter uma inversão nessa lógica. O Luiz Fux vai assumir a presidência da turma e a tendência é jogar junto com o André Mendonça numa turma em que o André tem tido maioria por enquanto, né? São 5 integrantes. O Toffoli não está votando por conta da questão do Tayaya. A gente sabe que o Vorcaro comprou uma parte do resort da família Toffoli, então ele se afastou, teve toda essa confusão que a gente acompanhou, e aí nós ficamos com 4. Ainda assim, você ainda continua tendo uma situação em que o empate é favorável para o réu. Mas com o manejo da pauta, quando você acabou de falar, né, André, timing é tudo. Com o manejo da pauta, você tem uma tendência de essa turma, de as decisões relativas ao caso Master serem mais favoráveis ao André Mendonça daqui para frente, o que é obviamente ruim para o Vorcaro, que estava contando com a atuação do Gilmar Mendes para aliviar a prisão, tentar aliviar as medidas cautelares, tudo. Agora, se você amplificar essa mudança, essa dinâmica de forças que você está trazendo da segunda turma para outras esferas do judiciário, você vai ver o empoderamento do André Mendonça. Então, você tem essa mudança que você acabou de falar, a presidência da segunda turma. Você tem ele no comando do Master, do INSS, os dois casos que podem mexer com a pauta do ano, no ano de eleição, né? Que envolve muita gente. Aqui está todo mundo que tem algo a perder, está preocupado com essas 2 investigações. Você tem o TSE, você tem o Cássio na presidência e ele na vice-presidência. E tem um fato que eu acho que é importante a gente comentar aqui, não sei se deu tempo de comentar sexta-feira, porque foi mais ou menos, acho, no final do programa, que foi a decisão de tirar os delegados de áreas que não fossem áreas fins. Não sei se vocês comentaram, não estava aqui, mas o Ministério da Justiça lançou uma decisão na quarta-feira, finalzinho da noite, veio a repercutir na sexta, dizendo que todos os delegados da Polícia Federal que estivessem fora, cedidos a outros órgãos da administração federal, teriam que voltar para a PF. E isso atingia diretamente um delegado ligado ao André Mendonça, que está no gabinete do André Mendonça, que é o delegado que comanda essas 2 investigações. E isso deu um estresse, porque isso veio à tona já com a operação do Jacques Wagner na rua. Ficou a sensação de que essa decisão pudesse ter sido tomada para prejudicar o andamento das investigações. Você tem um delegado ali comandando tudo, no gabinete ligado direto ao ministro, tem que voltar. Isso ficou um clima ruim, foi revertido, teve uma portaria depois do ministro Wellington dizendo, ministro da Justiça, dizendo que tinha essa exceção para a Polícia Federal,
que foi interpretado nos bastidores como mais um tento marcado pelo André Mendonça, dado que estava essa tensão, vai, não vai? E o Wellington é ligado ao Jacques Wagner. Isso, então, ficou essa suspeita. Será que ele teria tomado essa medida? Não foi o que por causa da operação, não foi o que eu apurei. O que eu apurei foi que lá atrás já teve uma discussão com relação à presença de delegados da Polícia Federal fora dos órgãos de origem. O presidente Lula já tinha feito uma declaração falando que não dá para ficar esse monte de delegado aí e tal, né? Aí foi tomada essa decisão que não atingia só o delegado do André Mendonça. Tem quatro delegados da Polícia Federal no Supremo Tribunal Federal. Um no gabinete do Alexandre de Moraes, um no gabinete do Luiz Fux, um na Segurança Judiciária e o do André Mendonça. Então, são 4 delegados. Mas tudo nesse caso Master é interpretação, é narrativa, tem um jogo, o timing, o jogo de poder. E realmente, se esse delegado sai, atrapalha as investigações. Depois dessa matéria, acho que foi do Estadão, né? Na sexta-feira, eu fui ouvir gente na polícia e no Supremo. A polícia me disse que não tinha nada disso, que os delegados da polícia no Supremo estavam blindados, né? E no Supremo também me disseram que não tinha chegado a eles essa informação, que eles mantinham ali a sua turma. Isso é a informação. A avaliação. Existe uma preocupação de mexer o tempo todo em equipes que comandam investigações. Sim, isso ronda Brasília, porque a gente já viu, como a gente fala aqui o tempo todo, as tentativas de interferência na polícia para tentar conter investigações. Houve a troca do delegado que comandava a investigação do INSS. Né? A investigação do INSS passou de um delegado para outra equipe. Isso realmente, de fato, ocorreu e pegou muito mal nos bastidores, inclusive do Supremo. Então, eu também tenho a mesma apuração que você. Tem um temor de que em algum momento... Que legal ver que você chegou até aqui no vídeo. Então, queria te pedir um favor. Você me ajuda a crescer esse canal? Maravilha. Então dá aquele like para ajudar a divulgar o vídeo e se inscreve em nosso canal. Deixa seu comentário, porque amo ler todos os comentários e responder um por um deles. Vou adorar te ver novamente por aqui. Te vejo em breve. Até mais.